Né, ele tem que participar, acionar as pessoas, aquela mulher com 5 filhos ou mais, né, a deixar o barraco, porque o barraco está sendo retomado. Ela mesma é mãe, muitas vezes, é oficial de justiça. Então, isso é uma das coisas que eu, como li o livro do Dr. Erval, eu achei interessante, porque ele se alertou, ele é psicólogo, né, ele é médico do trabalho, mas ele sentiu este sofrimento mental do oficial de justiça, ou da oficial, mais ainda, da mulher, nessa situação. Então isso é a ética humana que é afrontada para uma pessoa, para ela ficar na rua com a alternativa do poder, vamos dizer aí, econômico do dono do terreno é superior, né, à ética humana. Faz a desocupação, não pega nem os brinquedos, as crianças não levam junto nem os brinquedos, nem os cachorrinhos não levam junto. Então são situações terríveis que os funcionários da justiça vivem, são injunções, né, e são forçados a fazer isso. E, bom, isso é um trauma ético, né? Bom, eu não sei falar mais nisso, tem muita coisa mais. Né? Agora, essa parte das sugestões, vocês fizeram muitas sugestões, eu digo vocês, as pessoas fizeram muitas sugestões, elas estão elencadas aqui, né? Então, há um interesse de prevenção, né? A nossa pesquisa foi assim, vocês pediram esse objetivo, como poderia ser prevenido tanto o adoecimento que vocês estavam ficando impressionados, enfim, suas associações pedindo para fazer um estudo, né? Eu escrevi assim um resumo sobre isso. Quanto ao desgaste mental por sobrecarga de exigências, carga de trabalho mental, fadiga, né? Se ligam impedimentos a pensar e a expressar-se, e surge o esgotamento emocional, o resultado é o sofrimento psíquico, é um sentimento de impotência, que leva à impossibilidade, e isto é importante, por exemplo, ser transmitido para as direções do tribunal, né? As pessoas não conseguem mais pensar direito. Vejam bem, um trabalho que é um trabalho mental, não conseguir pensar, então vai demorar muito mais, vamos dizer, para os técnicos, psicólogos, assistentes sociais darem o parecer, redigirem, os próprios escreventes fazerem uma redação adequada, porque não dá para pensar e não dá para agir direito, com essa perturbação gerada por cansaço, e o cansaço junto com, não é, esses bloqueios. Estou sendo obrigado a fazer uma coisa que não é assim, não dá tempo de fazer direito, enfim. O sofrimento psíquico, impossibilidade de refletir e de agir para realizar o trabalho que faça sentido para si mesmo e para os demais. E para a instituição, no caso, para este tribunal que quer manter o seu nome do tribunal, o tribunal elevado, operador da justiça. Bom, em primeiro lugar, então eu coloquei isso, e segundo, eu queria destacar também que a prevenção passa necessariamente pela conscientização da situação vivenciada, o que exige a capacidade de pensar criticamente, ter clareza de seus papéis, que é um aspecto ético e da responsabilidade tanto mais importante quanto seja o valor social do setor. E que valor social maior do que a justiça? Então você é encarregado de fazer justiça e você não tem condição de fazer isso, ou é obrigado a fazer uma coisa errada ou injusta. A contradição. O viver essa contradição é profundamente dissociador da mente, impedidor de um pensamento claro e da operacionalização da própria justiça. Outra coisa, existe uma condição muito importante que falta, as pessoas sentem que falta, a liberdade. É a segunda condição para uma ação que torne humanas. Que torne humanas as ações. Que eu fiz uma confusão para me dizer antes de sair de casa para fazer o meu. Mas eu queria dizer isso, né? Quer dizer, se você não tem a liberdade de pensar, de se expressar de uma maneira adequada, você fica bloqueado, você também é impedido de fazer bem o seu trabalho, se você não consegue pensar esse trabalho com liberdade. Né? E essas duas capacidades
o exercício do pensamento, o exercício da ação, elas têm que ser restauradas em quem as perdeu já nesse processo de desgaste. Eu chamo de desgaste, né? O desgaste leva à doença propriamente dita. Então, esse processo, as pessoas que nós entrevistamos, na maioria das vezes, elas estão caminhando potencialmente para um adoecimento. Algumas estão doentes, algumas estavam doentes. Ou ainda não sabem. Aí existe o presenteísmo, que é uma coisa que está aqui, que é a pessoa que trabalha doente e que ela mesma nega que está doente, não procura ajuda, inclusive, como foi dito aqui, para não perder uma coisa que ela precisa em termos salariais, no caso, né? Não são bons. Edith, é possível resgatar, mesmo quando já está adoecido? Tem como resgatar? Sim, você tem forma de tratamento, né? E você tem forma de reabilitação, que é muito desenvolvendo essa pessoa, o papel social dela, com liberdade, com respeito, respeitando que ela possa ter adquirido. Por exemplo, muitos trabalhadores, a gente tem visto em outras categorias, vamos identificar o Lerdort, que é essa lesão muscular repetitiva. São pessoas altamente capacitadas, mas elas não podem mais fazer aquele trabalho manual, uma digitação, ou uma coisa que eles faziam como um trabalhador. Me disse assim, puxa, doutora, eu era um artista, agora só sei fazer trabalho grosseiro, mas ele pode treinar outros. Ele pode, como a professora, nós vimos as pessoas que não aguentam mais ficar na classe de meninos, aquela coisa de violência que a gente tem nas escolas de hoje, né? Então, ela não aguenta mais uma classe, mas ela pode orientar outras professoras, ela pode trabalhar com grupos pequenos, enfim, várias coisas, né, de reabilitação de professor que se discute, que eu imagino que no Tribunal de Justiça, até as pessoas conversando assim, elas disseram, não, eu não aguento mais fazer esse trabalho, mas eu gostaria tanto de fazer outra coisa. E até a gente imaginando que se o tribunal se renova com mais concursos, essas pessoas antigas, que já não aguentam a carga de trabalho que está sendo exigida, quer dizer, a gente espera que as exigências diminuem também, se humanizem, né? Mas mesmo assim, essas pessoas elas ajudariam muito no treinamento, no preparo de novas pessoas, no planejamento de um novo trabalho. Né? Quer dizer, claro que vocês, os tribunais, eles podem saber muito melhor, né? De que as pessoas poderiam ter aquele potencial, como é dizer, toda aquela experiência que eles acumularam, né? Eles não podem digitar depressa, ou eles não podem ter uma carga de tantas horas de trabalho, mas o que eles podem realmente ajudar muito, né? Pela experiência que eles acumularam, que eles adquiriram. Né? Bem, a questão dos cuidados de proteção, enfim, qual é a proteção? Essa é uma outra questão. Então, há uma proteção especial que algumas funções requerem. Eu não vou falar disso, vocês sabem, né? A pessoa quer dizer assim, quer dizer, o trabalho é diferente de um trabalho, quer dizer, o bancário também pode ser assaltado, mas vamos dizer, a violência física em determinadas situações das pessoas, como alguns oficiais de justiça relataram, eles têm que ir a lugares muito perigosos. Eles têm direito de pedir o policial para... Mas às vezes eles não conseguem. E às vezes é uma pressa, uma pressão que eles têm que fazer logo, apresentar aquela intimação. Então ele vai sem proteção. Eu fiquei muito emocionada lendo alguns dos depoimentos, eu li todos os depoimentos, tá? No trabalho aqui de consultora, quem fez as entrevistas foi principalmente a Águida, foram muito poucas, as primeiras uma de cada categoria e depois participei nas grupais, né? Mas a Águida fez todas, eu li uma que não fui eu que fiz, eu fiquei muito emocionada. Era uma moça, muito jovem, né? E ela era oficial de justiça, e ela tinha um neném, e ela foi lotada aqui em São Paulo. Então, ela estava com o neném dela e não tinha com quem deixar. Então, ela ia com o neném fazer as intimações. E ela ia em lugares super perigosos, né? Da periferia de São Paulo, tinha bandido e tal. E essa moça, ela tinha uma coisa assim religiosa, que eu achei muito interessante, que era como ela se protegia. Ela disse assim, eu vou com Jesus. Meu filho fica aqui, não vai acontecer nada. Então, mas é uma coisa emocionante você ver uma jovem enfrentar tanto perigo com um bebê dentro do carro.